Em algumas partes do mundo, encontrar um cônjuge é muito diferente daquilo a que a maioria das pessoas está habituada. Em alguns países, os casamentos arranjados tradicionais e os dotes simbólicos ainda desempenham um papel importante no casamento. Estes costumes fazem com que, por vezes, encontrar um cônjuge pareça alcançável, mas há mais por trás disso. Desde casamentos arranjados no Egito a mercados culturais de noivas na Bulgária, exploramos 15 países onde encontrar uma esposa envolve tradições. Tailândia. Casar com uma mulher tailandesa significa mais do que apenas beleza, trata-se de respeito, lealdade e uma conexão genuína. Se você está procurando o melhor país para encontrar uma esposa no exterior, a Tailândia é a escolha perfeita. As garotas tailandesas são alegres, acessíveis, muito bonitas e abertas, então casar com uma noiva estrangeira é um ótimo empreendimento para a sua felicidade. Essas mulheres asiáticas são tão exóticas e bonitas que todo homem ocidental considera a Tailândia o melhor lugar para se casar com uma mulher. O custo padrão pode variar de 100.000 a 300.000 baht, o equivalente aos 3.200 aos 9.000 dotados, cerca de os $600 para comprar uma esposa aqui. Existem muitos critérios que afetam o preço das noivas na Tailândia. Esse valor é baseado no status nível de educação profissão da sua noiva tailandesa e outras informações de seu histórico social, como a virgindade dela. O preço do dote na Tailândia cai significativamente se sua futura noiva já foi casada, antes tem filhos, ou não é mais virgem. Outro fator que atrai homens estrangeiros para casar com mulheres tailandesas é que não é um problema para uma garota estrangeira se casar com um homem mais velho. Então a maioria dos casamentos envolve uma diferença de idade significativa. A vantagem é que a Tailândia é aberta a pessoas de diferentes países, tornando-a o melhor lugar para conhecer uma mulher que é aberta e sexualmente agradável. A maioria das garotas tailandesas tem aparências pequenas e jovens. Sua pele bronzeada e olhos amendoados realmente capturam a atenção da maioria dos homens. Elas parecem sempre querer estar no seu melhor, mesmo em casa com seus maridos. Elas se esforçam para manter a forma, comer bem e parecer bonitas aos olhos de seus parceiros. As garotas tailandesas respeitam seus maridos assim como a família dele. Elas respeitam os mais velhos e nunca se recusam a ajudar em qualquer situação. As mulheres tailandesas são afetuosamente fiéis aos seus maridos. A maioria das mulheres tailandesas se comporta de forma muito doce, modesta e educada. Elas não gritam nem resmungam. O marido de uma noiva tailandesa provavelmente ficará bastante satisfeito e até mesmo mimado. Índia. Você sabia que em algumas partes da Índia noivas podem ser compradas por apenas os 13. A Índia também tem mercados com ofertas atraentes de compra de esposas, onde as mulheres podem se tornar mercadorias para aqueles que buscam companhia, com preços tão baixos quanto os 13 aos 50 e você pode garantir uma parceira na Índia. Embora oficialmente proibida essa prática, ainda persiste silenciosamente em muitas áreas rurais. As famílias das noivas, especialmente aquelas de classes econômicas mais baixas, frequentemente contraem dívidas significativas para atender às demandas da família do noivo. Isso criou um mercado de casamento desigual, onde as noivas são valorizadas com base na capacidade financeira de suas famílias. O grave desequilíbrio de gênero na Índia, com 1.570 homens para cada 1.000 mulheres de acordo com o censo de 2023, criou numerosos problemas sociais. Esse desequilíbrio intensificou a competição para encontrar um parceiro, especialmente para os homens. A prática de longa data do aborto seletivo por sexo, em muitas partes da Índia, levou a uma grave escassez de mulheres, uma causa raiz de muitos problemas sociais. Existem muitas razões pelas quais a cultura indiana não é favorável a ter filhas, incluindo os altos custos do dote ou a crença de que as filhas deixarão suas famílias quando se casarem, e não mais as sustentarão. Essa pressão às vezes leva a práticas negativas como a compra de noivas, desvalorizando as mulheres e criando um mercado de casamento desigual. A Índia é um país culturalmente diverso com milhares de anos de história. Essa diversidade é evidente no mercado de casamentos, onde costumes, valores e expectativas variam muito entre estados e comunidades. Por exemplo, em estados do norte como Haryana e Punjab, onde o desequilíbrio de gênero é grave, a compra de noivas é um problema social premente. Por outro lado, em estados do sul como Tamil Nadu e Kerala, a conscientização sobre a igualdade de gênero aumentou significativamente, levando a mudanças positivas nas atitudes em relação ao casamento. O que você pensa sobre isso? Compartilhe seus pensamentos. Japão. Egito. Por trás do sorriso gentil de cada mulher egípcia
reside um espírito forte pronto para construir uma família amorosa com você. No Egito, existe uma forma única de casamento chamada casamento temporário. Este é um arranjo onde famílias pobres permitem que suas filhas se casem com estrangeiros em troca de dinheiro. O que é surpreendente é que esses contratos de casamento podem começar a um preço chocantemente baixo, tão baixo quanto os normais. Esse valor pode parecer inacreditável, mas expõe a dura realidade econômica enfrentada por muitas famílias neste país e sua disposição de buscar soluções não convencionais. Para muitas mulheres egípcias, especialmente aquelas de famílias empobrecidas, o casamento temporário é visto como uma oportunidade de escapar da pobreza e buscar um futuro melhor. No entanto, por trás das promessas de uma nova vida, estão riscos potenciais. Muitas mulheres são coagidas a esses casamentos sem seu consentimento e muitas vezes não estão totalmente cientes das possíveis consequências legais. Particularmente, os homens americanos são frequentemente vistos como modelos ideais para muitas mulheres egípcias. Eles são percebidos como ricos, sofisticados e capazes de oferecer uma vida melhor. Como resultado, muitas jovens estão dispostas a aceitar os riscos para se casar com esses homens. As mulheres egípcias são conhecidas por sua atenção, respeito e profundo afeto. Elas sempre procuram parceiros que as façam sentir especiais e amadas. No entanto, por trás de sua aparência gentil, há uma alma cheia de energia e humor. Se você gosta de rir e não consegue imaginar a vida sem humor, uma mulher egípcia certamente será sua parceira perfeita. Casar com uma mulher egípcia não é apenas uma decisão pessoal, mas também uma oportunidade de construir uma família feliz e duradoura. A combinação de duas culturas diferentes criará histórias de amor coloridas e interessantes. Além disso, as mulheres egípcias valorizam muito a família e estão sempre dispostas a investir tempo e esforço para cuidar de seus entes queridos. Cada cultura tem seus próprios costumes, e o Egito não é exceção. O casamento no Egito frequentemente vem com cerimônias tradicionais únicas. Por exemplo, em algumas áreas, centenas de vacas podem ser necessárias para organizar um casamento. Esses costumes não apenas refletem a riqueza e o status da família, mas também mostram respeito pelas tradições ancestrais. Pensando em encontrar uma esposa japonesa, aqui está o que você precisa saber antes de ir. Encontrar uma noiva no Japão não é difícil, se você sabe que tipo de esposa você quer. Muitos homens ocidentais tiveram uma ótima ideia visitar o Japão como turista por um mês ou dois e usar esse tempo para conhecer mulheres japonesas. Eles esperam que um relacionamento com uma delas se desenvolva bem o suficiente para que ela eventualmente se torne sua esposa. No entanto, as garotas japonesas ficam felizes em conversar com turistas estrangeiros e até sair com eles, mas não os consideram maridos em potencial ou mesmo namorados de longo prazo. Assim, o custo para noivas japonesas típicas varia de umas 10 mil ienes aos 20 mil dólares. As mulheres japonesas não são apenas conhecidas por sua beleza gentil e refinada, com pele lisa e branca, cabelos pretos brilhantes e olhos grandes e redondos, mas também são famosas por seu elegante senso de moda e capacidade de coordenar roupas. Além de sua aparência, as mulheres japonesas são admiradas por suas habilidades domésticas e sua capacidade de criar um lar acolhedor e feliz. Elas são esposas e mães exemplares, sempre sabendo como manter um ambiente de vida aconchegante. Além disso, as mulheres japonesas também são muito hábeis em gerenciar finanças e manter um estilo de vida equilibrado. Além disso, o Japão tem visto cada vez mais casos de tráfico de mulheres, onde as vítimas frequentemente incluem jovens garotas da Rússia, Europa Oriental e América Latina, que são vendidas como esposas. Muitas mulheres russas também são coagidas a vender seus corpos em clubes masculinos, às vezes acessíveis apenas a membros do clube, ou em casas noturnas que oferecem bebidas, dança e garotas, onde os hóspedes podem levá-las a hotéis. Portanto, os homens têm mais opções para comprar esposas não apenas japonesas, mas também de outros países. Você gostaria de comprar uma esposa japonesa? Compartilhe seus pensamentos. Filipinas. As Filipinas são frequentemente um dos lugares mais populares para comprar uma noiva barata. A aparência delas é apenas a ponta do iceberg, pois estão entre as mulheres mais atenciosas e compassivas que você pode encontrar. Devido ao seu comportamento calmo, bondade e capacidade de gerenciar as tarefas domésticas, as Filipinas são um dos melhores países para encontrar uma esposa leal. A família é um aspecto fundamental da vida social das noivas filipinas. Então, se você decidir encontrar uma esposa lá, esteja preparado para mostrar total respeito pela tradição de manter relacionamentos próximos com seus parentes. Da mesma forma, isso significa que sua esposa cuidará de sua família de A a Z,
como elas já fizeram perfeitamente antes. Outra coisa a saber é que as garotas filipinas não gostam de demonstrar afeto em público. É considerado tabu nesta região. Se uma garota decidir que você é o homem certo para ela, você deve obter a aprovação de sua família. Uma das maneiras mais comuns de comprar uma noiva é através de sites de encontros online. O custo de uma noiva é muito barato a partir de os 9 vídeos ou possivelmente chegando a milhares de dólares. Milhares de noivas por catálogo das Filipinas estão esperando pelo homem certo para comprá-las. Muitas noivas filipinas vêm de áreas empobrecidas, sempre esperando por uma vida melhor, através de casamentos com homens estrangeiros. China. Você sabia que a política do filho único da China deixou milhões de homens incapazes de encontrar esposas? A política do filho único da China, uma das medidas de controle populacional mais antigas do país, inadvertidamente levou a uma grave discriminação de gênero. A preferência por filhos do sexo masculino criou um desequilíbrio de gênero significativo, com o número de homens superando vastamente o de mulheres. De acordo com um relatório da Academia Chinesa de Ciências Sociais, essa situação deixou dezenas de milhões de homens chineses, estimados entre 30 mil e 40 mil solteiros ao longo de 2020. Esse grave desequilíbrio de gênero levou a inúmeras consequências sociais. Para lidar com a escassez de mulheres, muitos homens chineses, especialmente em áreas rurais, recorreram a medidas extremas. Uma dessas medidas é comprar esposas de países vizinhos como o Vietnã. A prática do tráfico de mulheres tornou-se um problema social premente, causando inúmeras repercussões negativas, tanto para compradores quanto para vendedores. Apesar dos esforços do governo chinês para abordar o desequilíbrio de gênero, o problema permanece sem solução. Em áreas rurais, a prática de comprar esposas do Vietnã continua destacando a complexidade e a persistência do problema. O custo de comprar uma esposa geralmente começa em torno de os $2.600. Milhares de mulheres vietnamitas foram enganadas e vendidas para a China a preços exorbitantes, atingindo dezenas de milhares de dólares. Uma vez no país, elas são frequentemente mantidas em cativeiro, forçadas a trabalhar em condições severas e até vendidas como mercadoria. Muitas se veem presas por traficantes apenas para descobrir que foram cruelmente enganadas. Em algumas áreas rurais da China, casar com mulheres vietnamitas ainda é visto como uma forma de resolver a escassez de mulheres. No entanto, esses casamentos são frequentemente baseados em arranjos e não em amor, levando a vários problemas sociais. De 2009 a 2013, as autoridades resgataram 18 mulheres vietnamitas da exploração. A maioria dessas jovens de áreas rurais e grupos étnicos minoritários eram particularmente vulneráveis e foram atraídas por traficantes com promessas de benefícios financeiros e apoio para suas famílias. Os traficantes chineses exploraram sua falta de educação e acesso à informação. Uma vez que essas mulheres cruzam a fronteira para a China, elas enfrentam condições terríveis, com muitas sendo confinadas a casas e forçadas a trabalhar em circunstâncias severas, com algumas sendo vendidas para homens mais velhos em áreas rurais. Se você vier aqui, também poderá comprar uma esposa vietnamita ou uma esposa estrangeira em situações semelhantes. Quais são seus pensamentos sobre essa prática? Por favor, compartilhe suas opiniões. Coreia do Sul. Você sabia que a Coreia do Sul apoia financeiramente homens solteiros para trazer esposas estrangeiras e impulsionar a população? De forma semelhante a como as mulheres japonesas vieram para o Seoul-pri no início do século XX em busca de maridos, as mulheres sul-coreanas começaram a chegar aos Seoul no início dos anos 1900. O fim da Guerra da Coreia viu uma onda de casamentos tradicionais americano-coreanos e a crescente popularidade das noivas por catálogo. Hoje, os serviços de noivas por catálogo continuam comuns na Coreia do Sul, à medida que mais mulheres procuram escapar dos papéis de gênero tradicionais e buscar carreiras e casamentos com homens que as apreciem. Não é surpresa que as noivas por catálogo sul-coreanas estejam entre as noivas asiáticas mais procuradas. Por exemplo, antes da pandemia de 2019, quase 500 mulheres sul-coreanas receberam vistos K1 para entrar nos Seoul e se casar com cidadãos americanos. Curiosamente, as autoridades locais subsidiam homens solteiros para trazer esposas estrangeiras para a Coreia do Sul para aumentar a população. Um homem pode ganhar até os $8.800 para comprar uma esposa, cobrindo passagens aéreas, custos de casamento e outras despesas. Além disso, a prática de comprar esposas também é extremamente prevalente na Coreia do Sul, de acordo com um estudo de 2017 do Ministério da Igualdade de Gênero e Família.
Sobre a indústria de corretagem de casamento internacional, o custo para homens sul-coreanos comprar uma esposa é o mais alto, com uma média de 18,3 milhões de wons por pessoa, seguido pelas Filipinas, com 15,2 milhões de wons, Camboja com 14, 4 milhões de wons, Vietnã com 14, 2 milhões de wons e China com 10, 7 milhões de wons. As noivas vietnamitas representam 73% dos casamentos entre homens sul-coreanos e mulheres estrangeiras, e leva em média apenas 39 dias do encontro ao casamento. Você gostaria de viver na Coreia do Sul? Por favor, compartilhe seus pensamentos. Polônia. Se você está procurando o melhor país da Europa para encontrar uma esposa estrangeira, considere a Polônia. As mulheres polonesas são práticas, diretas e francas em seus desejos e fala. A família desempenha um papel significativo em suas vidas. Elas têm a tradição de apoiar financeiramente as famílias recém-formadas, o que pode ser uma base sólida para o futuro. Em termos de namoro e casamento, as mulheres polonesas seguem tradições de namoro semelhantes a outros países ocidentais. Os poloneses são muito patriotas, então você deve evitar fazer quaisquer comentários negativos sobre seus costumes e modo de vida, pelo menos no primeiro encontro. Os casais poloneses aderem a papéis tradicionais e influências católicas conservadoras em suas práticas de namoro e casamento. Isso significa que você não morará junto antes do casamento, e o casamento será realizado em uma igreja, seguido por uma recepção com muitos convidados. No entanto, este não é o caso para todas as mulheres polonesas, pois muitas são bastante ocidentalizadas. Elas são mulheres eslavas com influências americanas e não terão dificuldade em expressar seus desejos e necessidades. Elas também são cada vez menos religiosas, o que pode ser bom ou ruim, dependendo da sua perspectiva. As mulheres polonesas são bastante descontraídas. Você pode vir e perguntar o preço delas e depois comprá-las diretamente se quiser. Se você quiser, um encontro de uma noite custa cerca de 50 a 80 euros, enquanto comprar uma esposa será mais caro. Bulgária. Você já ouviu falar de um lugar onde noivas são vendidas em um mercado? Comente abaixo. Na Bulgária, existe um festival tradicional único e controverso, conhecido como o Mercado Especial de Noivas em Kaju. No primeiro sábado do mês ortodoxo, a cidade de Cai se transforma em um festival movimentado. O evento dura o dia todo com atividades como dança, comida, música e, notavelmente, a cerimônia de negociação do preço da noiva. Durante este festival, jovens garotas são vestidas com trajes elaborados e joias de ouro, acompanhadas por suas mães. Elas participam deste mercado especial. As mães, orgulhosamente, acompanham suas filhas neste dia significativo. A cerimônia de negociação do preço da noiva faz parte da tradição de Cai há muitos séculos. Jovens negociam o preço com a família da garota e, eventualmente, um casamento é estabelecido. Uma das questões mais notáveis é o foco na virgindade da garota. A virgindade das jovens desempenha um papel crucial na determinação do preço de venda. Se uma garota é virgem, sua família pode receber um preço mais alto. Por outro lado, se a garota não é virgem, o preço cai significativamente. Isso levantou preocupações sobre as mulheres serem julgadas principalmente por sua virgindade e questões sobre a igualdade de gênero. Quando alguém expressa interesse em se casar, ambas as famílias negociam o preço. Garotas de 15 a 18 anos são os itens mais procurados. Elas se vestem provocativamente com saias curtas e maquiagem elaborada para atrair pretendentes. Quanto mais bonita a garota, maior o preço que ela pode render. O preço de uma noiva varia de uns 2.800 aos 5.600, dependendo da beleza e da virgindade. O pré-requisito é que a noiva deve ser virgem, caso contrário, a família da garota será penalizada e a garota será ostracizada pela comunidade. Se o preço for acordado e pago à noiva, se torna propriedade do noivo, tornando este mercado uma das maneiras mais rápidas de encontrar um cônjuge. Com o avanço da tecnologia, especialmente a popularidade de telefones celulares e da internet, as garotas búlgaras hoje têm mais acesso à informação. Assim, o namoro online também é comum. Embora o custo de uma noiva búlgara possa ser bastante alto, muitas garotas e famílias ainda optam por serviços de encontros online. Elas acreditam que casar cedo proporcionará às garotas uma vida estável e protegida. Além disso, casar com um homem mais velho é visto como uma escolha sábia, pois ele pode fornecer apoio financeiro e social. As noivas búlgaras justificam o alto preço, enfatizando sua dedicação e maturidade. Para aqueles que procuram uma esposa, as noivas búlgaras oferecem uma ótima escolha.
Elas podem ser surpreendentemente acessíveis, com custos variando de os 2 a os 80 reais, através de catálogos de encontros online. Quão acessível é realmente depende do site búlgaro que você usa. As mulheres búlgaras são conhecidas por sua beleza natural, inteligência e calor. Elas frequentemente têm um equilíbrio harmonioso entre vida familiar e carreira. Muitos homens procuram mulheres búlgaras por essas qualidades admiráveis. O que você pensa sobre comprar uma noiva búlgara? Por favor, compartilhe seus comentários. Malásia. A Malásia, com sua cultura diversa e rica, é sempre um destino atraente para viajantes. O país não é apenas famoso por suas belas praias e arranha-céus modernos, mas também pela beleza tradicional de seu povo, especialmente as mulheres malaias. Particularmente a Malásia é um país muçulmano, onde os homens podem ter até 4 esposas. Na Malásia, existe um mercado para mulheres. As mulheres malaias são valorizadas em preços que variam de 18.000 a 20.000 ringgit, o equivalente a cerca de R$ 4.800 aos 5.400. Esses valores são suficientes para investir em uma esposa. No entanto, nem todo homem pode pagar por essas mulheres bonitas. Se você estiver disposto a fazer um investimento significativo, terá o privilégio de se sentir amado e valorizado pelas mulheres malaias. Este país é como um paraíso para aqueles que buscam o amor. Ao investir na felicidade de beldades estrangeiras, elas têm pele como pérolas e um encanto infinito. Com seus cabelos pretos, as mulheres malaias são conhecidas por sua gentileza, inteligência e hospitalidade. Se você está procurando um relacionamento genuíno e de longo prazo, uma parceira de vida carinhosa e compreensiva, as mulheres malaias podem ser uma excelente escolha. A cultura malaia valoriza a família e o respeito mútuo, razão pela qual muitos estrangeiros são atraídos pela beleza e calor de suas mulheres. Depois de ter uma ideia clara do tipo de mulher que você deseja namorar, você pode facilmente encontrar mulheres malaias em sites de namoro. A melhor parte é que isso permite que você consiga uma esposa completamente de graça. As mulheres malaias também falam inglês, o que economizará seu tempo e levará a namoros e casamentos mais rápidos. O que você pensa sobre este país? Por favor, compartilhe seus pensamentos abaixo. Nigéria. Na Nigéria, África Ocidental, homens compram noivas e depois as possuem com preços atingindo níveis surpreendentemente baixos. As garotas aqui preferem se casar com homens do Cícero e da Europa. Então esses homens podem pagar os R$ 60 por uma garota educada e os $450 por uma analfabeta. Como isso está muito além dos meios de um jovem tribal médio, os nigerianos recebem calorosamente os estrangeiros para vir e comprar noivas. Há até mesmo uma regulamentação limitando o preço da noiva em $84 por noiva, com opções de pagamento parcelado. As mulheres nigerianas também se tornam noivas por catálogo devido à violência doméstica, e isso não é apenas um dizer. De acordo com relatórios da ONU, 23% das mulheres na Nigéria foram vítimas de violência física ou sexual por seus maridos anteriores. Outras pesquisas indicam que quase 33% das mulheres relatam ser vítimas de violência doméstica. Ainda mais chocante, muitos homens nigerianos acreditam que bater em suas esposas é aceitável. Este é um problema sério, tornando razoável para uma jovem nigeriana se preparando para o casamento saber tudo sobre esse problema e preferir não se tornar uma vítima de violência doméstica, assim como muitas mulheres locais. Além disso, é compreensível porque as mulheres nigerianas podem não querer viver com homens nigerianos. Elas acreditam que homens ocidentais e asiáticos são mais gentis, mais amorosos e mais pacientes. O casamento infantil é atualmente um problema significativo no país. 44% das meninas nigerianas se casam antes dos 18 anos e no noroeste da Nigéria, quase 50% das meninas se casam antes dos 15 anos. Aquelas que não querem experimentar isso e não querem escolher tal destino para suas futuras filhas, farão o possível para deixar seu país, o que é outra razão pela qual elas são compradas por estrangeiros. Afeganistão. No Afeganistão, a maioria dos casamentos começa com o tradicional arranjo. Este processo é visto como uma atividade interna, onde a família do noivo busca ativamente uma noiva adequada e faz uma oferta à família da noiva. A decisão final de aceitar a oferta recai inteiramente sobre a família da noiva. Uma vez que ambas as famílias chegam a um acordo, uma negociação detalhada ocorre para decidir sobre vários aspectos do casamento, incluindo o preço da noiva. Um aspecto único da tradição de arranjo no Afeganistão é o conceito de preço da noiva. Esta é a soma de dinheiro que a família do noivo deve pagar à família da noiva. O preço pode variar significativamente dependendo de muitos fatores, incluindo as circunstâncias da família da noiva,
educação, habilidades, idade, aparência, reputação e a faixa de preço geral na comunidade. No entanto, o casal geralmente tem pouca voz nesta negociação e deve seguir os desejos de sua família. As negociações entre as famílias são frequentemente muito detalhadas, focando não apenas no preço da noiva, mas também em outras despesas, como comida, roupas para os parentes da noiva, taxas para clérigos, para redigir contratos de casamento e conduzir cerimônias. Embora as questões materiais possam ser resolvidas rapidamente, as discussões frequentemente se concentram em garantir que ambas as partes concordem com os termos do contrato de casamento. A partir de 2024, o preço médio da noiva no Afeganistão pode variar de algumas centenas a vários milhares de dólares, com algumas áreas rurais tendo preços tão baixos quanto os $1.000, enquanto as áreas urbanas podem chegar aos $5.000. Isso contrasta fortemente com a história do país, onde os preços das noivas em algumas regiões eram tão baixos quanto os $9.000, um valor que parece quase inacreditável. África do Sul. No sul da África, os casamentos arranjados são um costume de longa data que harmoniza tradição e modernidade. Ao contrário dos conceitos ocidentais, o processo de encontrar um parceiro aqui é frequentemente arranjado por ambas as famílias. Uma das características dos casamentos arranjados aqui é a troca de uma noiva, tipicamente consistindo de gado ou dinheiro, para mostrar respeito pela noiva e sua família. Embora a tradição de troca de gado persista, os pagamentos em dinheiro tornaram-se cada vez mais comuns em casamentos arranjados. Essa mudança se deve em grande parte à urbanização e às mudanças econômicas. No entanto, o valor de uma noiva ainda é calculado com base no número equivalente de gado, e esse valor é frequentemente substancial. Em alguns casos, a família da noiva pode reter parte desse dinheiro, mesmo que o casamento termine em divórcio. O valor de uma noiva também é calculado com base no custo de uma vaca, variando de um simbólico a uma taxa de mercado de $1.420. O valor final é determinado multiplicando o valor de uma vaca pelo número de vacas equivalente ao valor da noiva. Isso pode ser considerado um valor significativo e o dinheiro frequentemente permanece com a família da noiva, mesmo em casos de divórcio. As mulheres aqui geralmente têm pele marrom lisa e saudável, uma característica proeminente das mulheres africanas. Isso simboliza saúde vibrante e um forte vínculo com a natureza. Cabelos cacheados naturais variados em estilo e cor são um ponto de orgulho entre as mulheres africanas. Elas frequentemente cuidam de seus cabelos com óleos naturais e criam penteados únicos que refletem suas personalidades individuais. Elas também têm olhos grandes e brilhantes e lábios carnudos, tornando-as irresistivelmente atraentes. As mulheres africanas frequentemente têm figuras robustas e saudáveis, representando riqueza e prosperidade. O que você pensa sobre as mulheres sul-africanas? Por favor, compartilhe seus pensamentos. Sudão. O Sudão, oficialmente conhecido como a República do Sudão, é um país no nordeste da África conhecido por sua cultura diversificada e ricas tradições de casamento. Aqui, milhares de casamentos ocorrem a cada ano em várias formas. Os 3 principais tipos de casamentos oficialmente reconhecidos e comuns no Sudão incluem casamento civil, casamento religioso e casamento consuetudinário. Os casais são livres para escolher a forma que melhor se adapta às suas preferências e crenças. Embora seja um país muçulmano, o Sudão respeita a diversidade religiosa e cultural, permitindo que os casais tenham várias opções. No Sudão do Sul, existem costumes de casamento únicos e interessantes. Tradicionalmente, quando um homem quer se casar, sua família deve pagar um preço de noiva à família da noiva. Este preço de noiva é geralmente calculado com base no número de gado, como vacas ou cabras. O número necessário de gado depende de fatores como a beleza da noiva, idade e fertilidade. Isso indica que as mulheres no Sudão do Sul são consideradas ativos valiosos, especialmente aquelas que podem ter filhos cedo. O casamento precoce é comum no Sudão do Sul, com mais de 50% das meninas se casando antes dos 18 anos, frequentemente com homens mais velhos que possuem mais bens, tornando-os mais desejáveis. O custo de organizar um casamento no Sudão varia significativamente entre as regiões. Em grandes cidades, os casamentos são frequentemente grandiosos e mais caros em comparação com as áreas rurais. Um casamento de classe média nas grandes cidades pode custar cerca de os $10.000, enquanto nas áreas rurais o custo pode ser muito menor. Independentemente da localização, os casamentos permanecem um evento significativo e são altamente valorizados pelo povo sudanês. Em muitas áreas rurais do Sudão, especialmente no Sudão do Sul,
o casamento não é apenas uma celebração do amor, mas também uma transação econômica. Após pagar um preço de noiva à família da noiva, geralmente apenas cerca de os 35 reais, o noivo oficialmente leva a noiva para casa. Para muitas famílias, o casamento é visto como uma forma de melhorar as condições econômicas, particularmente quando a noiva pode fornecer mão de obra e ter filhos cedo. O casamento precoce e ter muitos filhos são incentivados, pois as crianças são vistas como um recurso de trabalho e um ativo familiar. Então exploramos 14 países onde você pode comprar uma esposa. Quais são seus pensamentos sobre esses países? Ou você gostaria de visitar algum deles para comprar uma esposa? Você quer que abordemos outros tópicos? Lembre-se de comentar e compartilhar seus pensamentos. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber as últimas atualizações de nós. Até os próximos vídeos.